ΔT, ou simplesmente se você não quiser colocar nesse formato, você escreve a fórmula normal mesmo, certo? E aí só faz o procedimento de uma equação, né? A fórmula lá não é Q igual a M vezes C vezes ΔT, né? A forma do Q, macete. Então o Q aqui é menos 40.000, né? Ó, menos 40.000. O M é 2.000. O C é o que eu estou procurando. E o ΔT foi o menos 50, né? Então ficou menos 40.000, né? É igual a 2.000 vezes menos 50 dá menos 10 mais 4, 0, 1, 2, 3, 4. Então dá 100.000 C, né? 100.000 C. Aí, hora de mudanças, né? As letras para um lado, os números para o outro. Então vou passar aqui o 100.000 C com sinal trocado. E vou passar o 40.000 para o outro lado. Vou passar o 40.000 para o outro lado. Agora é só passar dividindo, né? Czinho é igual a 40.000 dividido por 100.000. Posso cortar os 4 zeros em cima com 4 zeros embaixo, né? 1, 2, 3, 4. Com 1, 2, 3, 4. Aí fica 4 dividido para 10. Aí você tem lá 0,4, né? Calorias gramas Celsius, né? Calorias gramas Celsius. Ok? Vamos para o terceiro agora. O terceiro é, como eu falei, a gente vai falar agora um pouquinho sobre a potência, né? Que é a. Sim, essas questões aí são as mesmas que a gente já fez anteriormente, né? Eu disse que ia ter que repetir todas elas novamente, porque eu vou começar aqui a gravar as aulas, né? E aí, eu só pedi para vocês terem um cuidado aí se eu não coloquei o menos aí nessa primeira questão, né? Dê uma olhadinha aí, depois eu vou olhar novamente para que vocês possam consertar, ok? Então vamos lá. Essa questão aqui é a questão que envolve a parte de potência, né? Aí eu vou falar aqui a nossa da nossa outra fórmula que a gente vai necessitar, né? Vocês viram aqui que já tem essas fórmulas, né? Mas faltou a fórmula de potência. Essa fórmula você vê no primeiro ano, né? Como é que se calcula a potência, né? Que é dada pela letra P, né? A potência, ela é a energia, né? É a energia dividida pelo tempo. Né? É a energia. Lembrando que a energia aqui vai ser quem? A quantidade de calor, né? Porque calor é o quê? Energia. Dividido pelo tempo, né? Aí, então, a nossa formulazinha aqui vai ser P, né? A gente vai ser P igual a Q, que é a quantidade de calor, né? Dividido pelo tempo T. Aí veja só, essa potência aqui, no Sistema Internacional de Medidas, a unidade padrão dela é watts, né?
ou watts, como você quer. Né? Mas o certo é watts. Né? E aí você vai ver um W. Né? Ou você, como a quantidade de calor é dada em calorias, né? E o tempo é dado em segundos, você também pode ver isso daqui em calorias por segundo. Só que escrever calorias por segundo é a mesma coisa de escrever watts. Né? Então, às vezes, você pode encontrar na questão calorias por segundo, mas lá na frente você pode encontrar watts. E aí você tem que lembrar que é a mesma coisa de calorias por segundo. Se eu não me engano, nessa terceira questão, ele diz calorias por segundos ou calorias por minuto, ou seja, ele diz a unidade da energia e a do tempo. Aí ele diz, mas ele botou calorias por minuto aqui, professor. Beleza, não tem problema nenhum, certo? Depois a gente faz a adequação se for necessário. Então veja só, você tem aqui um corpo de massa 800 gramas, tá aqui, ó, massa 800 gramas, né? Massa 800 gramas. Ele diz que a potência é de 300 calorias por minuto, ó, 300 calorias por minuto. E aí ele manda você verificar a variação da temperatura no gráfico, né? E mandou determinar o calor específico. Olha, aqui o gráfico você tem dois eixos. Ó. Um é da temperatura. Então, se você tem o eixo aqui da temperatura, você tem a temperatura onde o gráfico começou, que foi aqui no 50, tá vendo? Ó? Começou aqui o gráfico e foi até aqui, então chegou até o 100, né? Então, você tem aqui a variação da temperatura, que é de 50 até 100, então 100 menos 50, né? Variação de temperatura, 100 menos 50. Você tem 50 graus Celsius, né? E aqui você tem o tempo que essa potência foi aquecida, ou seja, o aquecimento ficou ligado, ou seja, ficou ligado até 40 minutos. Então o tempo está em minutos. Então, professor, eu preciso transformar para segundos? Não, pelo motivo de que? Observe que quando ele me deu a potência, ele já me deu em calorias por minuto. Né? Então, aqui você vai ter que ter, né, minutos no tempo. Então, vamos lá. Aí vem, a pergunta é o calor específico. Aí o problema do aluno, beleza, botou os dados, aí o problema começa agora a dizer, qual fórmula eu trabalho, né? Aí você vê pela pergunta, o que é que eu quero? Eu não quero o calor específico, que é o Czinho, né? O C minúsculo. Pronto, aí quais as fórmulas que tem o C minúsculo? Você diz, tem no que macete tem, né? Beleza, lá na fórmula Q, né, igual a M vezes C vezes ΔT. Mas para você encontrar o Czinho aqui, você vai precisar da massa. Tá aqui a massa. Do calor específico, ou da variação da temperatura, tá aqui. Mas você não tem o Q, né? Que é a quantidade de calor. Então, de momento, eu não posso usar essa fórmula. Só que você tem duas coisas, ó. Você tem a potência e você tem o tempo. E você viu uma fórmula que diz que a potência é igual a energia, que é a quantidade de calor, dividido pelo tempo. Então, se você tem a potência e você tem o tempo, você tem o que eu vou precisar para jogar aqui, ó. Porque isso é jogar na fórmula aqui, ó. A potência é 300, o que é o que eu quero, o tempo é 40 minutos, fazendo meio pelos extremos, né, ó. Você tem Q igual a 12.000, né? Aí 12.000 o que, professor? Calorias, né? Como é que você sabe o que é calorias? Porque aqui está dizendo que a potência é 300 calorias por minuto. Então aqui são 12.000 calorias em 40 minutos, né?
Pronto, aí agora eu posso utilizar a fórmula do que macete aplicando a fórmula, né? Eu já tenho o que eu precisava, que era o 12.000, ó. O 12.000. A massa, que é os 800. O C é o que eu estou procurando, né? E o ΔT é o 50, né? Então ficou 12.000 igual a 800 vezes 50 dá 40.000. Agora é só passar o 40.000 dividindo, né? Então 12.000, né? Dividido por 40.000. Então eu vou cortar 3 zeros em cima com 3 zeros embaixo, né? Ó. 3 zeros em cima com 3 zeros embaixo, ficou 12 dividido por 40, dá 0,3 o quê? Calorias, gramas, Celsius. Ok? Aí eu vou fazer a última questão, né, do dia. E aí, quando for de tarde, possa ser que eu faça mais questões, mas são as mesmas que já foi feito. Se vocês quiserem assistir a aula novamente, certo? Eu vou tentar fazer mais questões, mas não vou garantir. Qualquer coisa eu só apenas gravo os restantes das questões aqui e complemento aí no vídeo dos meninos que... Certo? Mas essas questões aqui já estão prontas aí, já tem as fotos aí no grupo de vocês, certo? Então não vai precisar copiar não, né, professor? Não, não, porque aí já tá tudo copiado. Eu só mandei você verificar aí a primeira questão, né? Se se eu coloquei o menos lá, que eu não tô lembrado agora, aí por isso que é Primeira bom. questão, É, a primeira questão que eu fiz sobre o assunto aqui, eu mandei verificar. E se eu coloquei o menos na frente, né? E se eu coloquei o menos lá no 50. Só esse detalhezinho, mas eu acho que eu não errei a resposta. você Eu não não botou coloquei assim, não. não. Pronto, então você Na coloca o massa, né? menos na frente do, do valor lá do menos 40.000 e do menos 50. Mas chega na mesma resposta, certo? Aí eu vou fazer aqui o último, que é a quarta questão. E aí você tem lá, ó, para aquecer 1 quilo, então aqui, ó, já temos a massa, né? Massa 1 quilo. Então, massa 1 quilo. Então, eu já sei que a unidade de medida de massa não é quilos aqui, né? É gramas, né? Então, se você tem 1 quilo, você coloca 1.000 gramas, né? Que a unidade padrão é gramas. A variação da temperatura é de 10 graus Celsius para 60 graus Celsius. Então, variação de temperatura é a temperatura final menos a temperatura inicial. Então, 60 menos 10 dá 50 graus Celsius. E a quantidade de calor, que é o Q da história, né? São necessárias 400 calorias. Aí veja que ele quer, primeiro, o calor específico, que é o Czinho da história, né? Esse aqui é o Czinho. E esse daqui é a capacidade térmica, que é o C maiúsculo, né? Então são duas perguntas. Então, para achar o Czinho, né? Qual é a forma que tem Czinho? Tem duas. Tem a do que macete, que é Q igual a M vezes C vezes ΔT, né? E tem essa, né? Que é igual Czão, que é a capacidade térmica, que é igual a massa vezes o calor específico. Essa eu não posso utilizar agora, porque para encontrar o Czinho eu precisaria da massa e da capacidade térmica. Eu ainda não tenho uma capacidade térmica, né? Então ia ficar duas incógnitas na mesma fórmula. Mas nessa daqui tem o Czinho, eu tenho o Q,
eu tenho o M e eu tenho o ΔT. É por isso que eu sei que eu vou usar essa fórmula. Porque como é que eu sei? Se eu vou calcular o C, na fórmula tem 4 letras, eu preciso das outras 3. Mesmo aí, mas naquela outra você só tinha 2, mas eu fui atrás da terceira letra. Então aqui você tem o 400, que é o que da história, né? Lembrando que aqui eu vou responder a letra A, né? Igual a massa, que é 1000, vezes o Czinho, que é a capacidade térmica, e a variação da temperatura, que é 50, né? Então, fica 400 é igual a 50 vezes 1000, dá 50.000, né? C. Agora é só passar o 50.000 dividindo, né? Então, C é igual a 400 dividido por 50.000. Posso cortar 2 zero em cima com 2 zero embaixo, né? Vai ficar 4 dividido para 500. Então, fica 0,008, né? Aí 0,008 calorias gramas Celsius. Aí ele quer a capacidade térmica, né? Na letra B, ele quer a capacidade térmica. E aí você tem duas fórmulas para encontrar a capacidade térmica, né? Eu já falei que é o Czão, é o Q dividido pelo ΔT, ou o Czinho, ou Czão, é igual a M vezes o Czinho. Eu posso utilizar as duas, porque se você quer o Czão, eu tenho aqui, ó, a capacidade térmica e a variação da temperatura, ó. Qual foi a capacidade térmica aqui, ó? 400. A variação da temperatura foi 50. Então, 400 dividido por 50, né? Você tem 8 calorias, né? 8 calorias Celsius. Ou você poderia usar a outra fórmula, já que eu encontrei o Czinho, ó, que a capacidade térmica não é o M vezes o C, ó, M, que é 1000, né? E o Czinho eu acabei de encontrar aqui na letra A, ó, 0,008, ó, 0,008. E aí você multiplicando aqui 1000 vezes 0,008, você encontra os mesmos 8 calorias Celsius. Então você poderia ter usado essa, já que você tem as informações, né? E poderia ter usado a outra, né? Você escolheria aqui qual das duas você utilizaria. Então, eu agora vou aqui anotar o nome de vocês.